Estou aqui gravando essa aula em razão do não comparecimento na sexta-feira, no dia 29, e eu vou falar aqui sobre o teorema de Thevenin, tá ok? Que é um teorema que ajuda na resolução de circuitos elétricos. Então, teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin. Beleza. O teorema de Thevenin permite com que nós... Perdão. O teorema de Thevenin permite com que retiremos várias fontes de tensão e fontes de corrente e coloquemos o circuito da seguinte forma, em que eu tenho apenas uma resistência, a gente chama resistente Thevenin, e uma fonte de tensão que a gente chama de VTH, que é a fonte de tensão em Thevenin, beleza? E uma corrente em curto-circuito, certo? Beleza. O teorema de Thevenin, ele é uma simplificação da questão das leis de Kirchhoff, da lei das malhas e a lei dos nós. Então, vamos lá. Como que a gente resolve? Eu tenho que achar, né, a seguinte tensão nesse nó, certo? Em que eu tenho aqui V0. Muito bem, eu vou pegar esse circuito aqui como exemplo. Pois bem, como que eu tenho que fazer esse circuito? Eu tenho que deixar com esta estrutura. Em que eu tenho apenas uma resistência. Ótimo. E com uma fonte aqui de saída. Uhum. Que é uma corrente de curto-circuito. E aqui eu tenho a minha resistência. E aqui é a minha fonte de tensão. Pois muito bem. Se eu tenho isso, então eu tenho que calcular essa tensão aqui que eu chamo de tensão de Thevenin. Como que eu começo? Eu venho, primeiramente, e retiro esta fonte de tensão. O circuito vai ficar com essa característica. Eu vou ter aqui 60 volts. Aqui 12. Aqui 6. E aqui eu tenho minha resistência de 12. Ótimo. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 12. Aqui eu tenho 12. E aqui eu tenho 60 volts. Mais, menos. Muito bem. Eu tenho que achar essa fonte de tensão aqui. Beleza? Que é VA, que é igual a VTH. Muito bem. Como que eu faço? O meu VA vai ser igual a minha tensão em Thevenin. Beleza. Então, meu VTH vai ser 60 vezes 12
dividido por esse 12 mais esse 12. É o que a gente chama de divisão de tensão. Então, isso aqui fica 60 vezes 12 dividido por 24. Então, 24 com 12, eu posso simplificar. Aqui embaixo dá 2. 60 dividido por 2, 30 volts. Muito bem. Então, a minha tensão em TVNAM vai ser de 30 volts. Muito bem, 30 volts. Aqui. Aqui. Ótimo. Agora, eu vou achar a minha resistência. Como que eu faço? Eu curto-circuito a minha fonte de entrada. Certo? E aqui eu tenho 6 ohms. Aqui 12. Aqui 12. Para que eu chegue apenas a essa resistência aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse 12 e esse 12 aqui, ao invés de estarem em série, eu vou colocá-los em paralelo. Fica resistência equivalente 12 vezes 12 dividido por 12 mais 12. Então aqui em cima vai dar 144 dividido por 24. Então deixa eu fazer a conta aqui. Então aqui 144 dividido por 24 dá 6. Aqui 6 ohms. Como o meu aqui deu 6 ohms, então aqui somando com esse vai dar 6 também. Então, minha resistência em TVNAM vai ser igual a 6 mais 6, que vai ser igual a 12 ohms. Ok, beleza. E para mim achar a minha corrente de curto-circuito, o que eu faço? Eu tenho que utilizar a lei de Ohm. Isso em TVNAM, igual a minha resistência em TVNAM, vezes a minha corrente em curto-circuito. Beleza. Minha tensão que eu achei, 30. Minha resistência, 12. Então fica 30 dividido por 12. Isso aqui, minha corrente em curto-circuito vai ser igual a 2,5 amperes. Beleza. Beleza. Certo? Tranquilo. Então, o meu circuito, ele vai ficar desta forma. Em que eu tenho aqui 12 ohms.
E aqui eu tenho 30 volts. E aqui eu tenho 2,5 amperes. Beleza. Aqui, esse é o meu circuito. Ou seja, ao invés de eu ter duas fontes de tensão, uma de 24 e uma de 60, eu posso substituir por uma de 30. E ao invés de eu ter três fontes, três resistores, duas de 12 e uma de 6, eu substituo por apenas uma de 12 ohms. Beleza? Vamos tentar com esse aqui agora. Beleza? Com esse circuito aqui, vamos utilizar o teorema de Thevenin para resolver ele. Beleza. Então, eu tenho esse circuito. Como que eu faço? Eu vou utilizar a lei das malhas. Tenho aqui 1 e 1. E eu tenho aqui 1 e 2. Certo? Eu quero achar a tensão nesse nó, que vai ser a minha tensão em Thevenin. Muito bem. Então, eu vou utilizar aqui a lei das malhas. Então, fica 5 e 1 menos e 2. E 2 menos 10 igual a 0. Ótimo. Então, fica 5 e 1 menos 5 e 2 é igual a 10. Se eu divido isso aqui por 2, por 5, minha equação fica I1 menos I2 é igual a 2. Essa é a minha primeira equação. Muito bem. Agora, eu vou achar a minha segunda equação em função de I2. Fica 12I2 mais 8 Toda segunda-feira I2 eu vou estar com ele nesse horário. mais 5 Das 20 I2 menos I1 igual a 0. Muito bem. Então fica 12 e 2 com mais 8 e 2, 20 com mais 5, 25 e 2. Acessando a aba, né? Menos 5 Eles vão ter o calendário deles. O recesso deles aí pode, se eu não me e engano, a 1 partir do dia 16, né? igual a 0. Ótimo. Eu vou passar menos 5 e 1 para o outro lado. Vai ficar 25 e 2. Só até dia 12 de dezembro, minhas aulas. Mediante a 5 chegando próximo essa data, eu vou escrevendo as anteriores aqui. Foi uma e 1. coisa que já. Pois bem, se eu simplificar, o meu I1 ficar como 5 Não, tá errado aqui. e 2. Muito bem. Agora, eu tenho a minha segunda equação. Então, eu vou substituir na primeira. Então, fica 5 e 2 menos e 2 igual a 2. Então, aqui fica 4 e 2 igual a 2. Então, o meu I2 vai ser igual ao quê? 2 dividido por 4, que dá 0,5 amperes. Se o meu I2 deu 0,5, o meu I1 vai ser quanto? 5 vezes esse valor. 5 vezes 0,5. Então, aqui vai dar 2,5 amperes.
eles fazerem. Então, a corrente que vai descer por aqui vai ser I1 menos I2. Meu I vai ser igual a I1 menos I2. I. O meu I1, 2,5. E o meu I2, 0,5. Muito bem. Então, o meu I vai ser igual a 2 amperes. 12, no caso do exercício, então podia em cima. Multiplicar dele, né? Beleza. Então, se aqui é 2, 2 vezes 5, né? Meu VA vai ser 2 vezes 5, que é igual a B igual a RI. Ótimo. Meu VA vai ser igual a 5 vezes 2. É igual a 10 volts. Ótimo. Então, aqui vai ser a minha tensão em TVNAN. 10 volts. Ótimo. Dez. Ok. Se eu achei 10, agora eu vou achar a minha resistência aqui. E o que eu faço? Eu tiro esse 8 e a minha resistência vai ficar dessa forma. Okay. Aqui vai ser 12. Chegar a visualizar, né, o projeto, né? E aqui vai ser 5. Identificar o que é esse pito, quanto esse pito é passado em. Beleza. Como os resistores estão em série, a minha resistência equivalente vai ser quanto? 5 mais 12. Eles vão chegar para vocês já sabendo Mais 12. Então, a minha resistência equivalente é igual a resistência em TVNAN. Vai ser igual a 5 mais 12, que é 17 ohms. Então, como que vai ficar aqui o meu circuito? Primeiramente, conhecer o que é o pilar, né? Esse pilar das coisas, a simbologia dos equipamentos, como que é uma simbologia de uma bateria. Então, aqui eu tenho 17. Utilizar um dimmer, né? E aqui eu tenho 10 volts. Não vê constante, né? A simbologia das coisas. Quando eu olhar um projeto, E aqui uma tomada baixa, uma tomada média, uma corrente de 2. Saber fazer, às vezes, um cálculo de carga aí também. Beleza. Então, tá aqui o meu circuito pelo teorema de TVNAN. Vamos fazer isso aqui também pelo teorema de TVNAN. Beleza? Ok. Uma água aqui. Aí o que acontece? Porque, na verdade, a web aula nossa é mais para a questão de tirar tudo. Então, como que eu faço? Eu venho e tenho que seguir aquele circuito que eu tenho que ter uma fonte de tensão e uma resistência. Eu venho, tiro essa fonte e vou fazer de tudo para achar a tensão entre A e B. Então, vou chamar aqui de VA. E estou pegando esse outro circuito para mim achar o equivalente de TVNAN. Então, meu circuito vai ficar dessa forma. Deixa eu melhorar isso aqui. Achar que eu devo estar falando para eles aqui também, certo? Você tem, na verdade, mandar um WhatsApp para mim, certo? Fala com eles sobre isso aqui, certo? Na próxima aula eu vou pesquisar com eles aqui e eu busco fechar essas coisas, entendeu?
Outra coisa que eles têm. Aqui 3, 12. Fez a medição, né, da área. Aqui 3. Eles falam E aqui 12. cálculo. Uhum. Então, agora eu vou utilizar a lei das malhas ou lei dos nós. Eu vou utilizar a lei das malhas. Beleza. Como que vai ficar esse circuito aqui? Se eu utilizar a lei das malhas, vai ficar 3 e mais 3 e Sim, sim. mais 12 menos 12. Sim. Então, Porque aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. sim, eu vou tentar então entrar. Tudo isso igual a Já avisando algumas coisas 0. do projeto, você já mostrou para eles, igual você fez a Beleza. questão diária, o cálculo diário, Então, fazer o o levantamento que eu vou diário. fazer? Por Eu exemplo, vou você vai pegar, em cima disso aí, fica quais são as dúvidas que 6, eles têm, né? A gente vai sanando isso aí, então. A gente 6 vai e perguntando. igual a 0. Então, a minha corrente que circula aqui é 0. Para você ter agora, Beleza. Se a minha corrente aqui é 0, mas você vai estar só até então nas instalações. então Os projetos ainda não foi decidido. a única tensão que vai ser disponível vai ser o quê? 12. Colocar depois que o Então, projeto colocar a só minha tensão em TVNAM até mês 3. vai ser de 12 volts. Ótimo. Agora, eu vou achar a minha resistência equivalente. Eu curto-circuito as fontes. Aqui eu vou deixar 3. Aqui eu tenho 3. 3. E aqui 3. Ótimo. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois em paralelo e depois vou somar com esse 3. E a norma. Então, resistência equivalente. Na prática, eles postam aqui, né, no grupo. Vai ser Que venha, né? 3 vezes 3 primeiro, E aqui também eu consigo agregar para eles algum material. dividido por 3 mais 3. Então, fica 9 dividido por 6. Se eu dividir aqui por 3, que são múltiplos de 3, aqui fica 3 meios. Que é igual a 1,5. Enquanto essa parceria aí, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Se aqui é 1,5, então agora eu vou somar com esse outro 3 aqui. Então, minha resistência em TVNAM fica 3 mais 1,5. Então, vai ser 4,5 ohm. Beleza. Então, meu circuito equivalente de TVNAM vai ser desta forma. Certo? E aqui vai ter 12 volts. E a corrente aqui circulando em curto-circuito. Beleza? Então, esse aí é o meu equivalente de TVNAM. Eu vou fazer
esse último aqui. Também como equivalente de TVNAN. Eu venho, como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou desconectar esse resistor, vou desconectar esse daqui de cima e vou deixar o meu circuito da seguinte forma. Deixa eu melhorar aqui. Vou deixar da seguinte forma. Uhum. E tem. O meu circuito vai ficar dessa forma. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 2. E aqui eu tenho 12 volts. Mais, menos. Ótimo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer divisão de tensão. A minha tensão em TVNAN vai ser 12 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Aqui vai ser 24 dividido por 4. Então, minha tensão em TVNAN vai ser de 6 volts. Muito bem. Se a minha tensão em TVNAN são 6, então o que eu faço para achar a resistência? Eu venho e tenho que curto-circuitar a fonte. Então, fica aqui 2. Esse de 2. Pego 2 aqui. E deixo. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 2. Coloco esses dois aqui em paralelo. E depois somo com esse 2 aqui. Então, a minha resistência equivalente vai ficar como? Pelo teorema de TVNAN. Fica 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. 4 dividido por 4, 1. Se a minha resistência aqui deu 1, então eu vou somar com esse 2 aqui agora. Então fica minha resistência equivalente, ou minha resistência em TVNAN, vai ser 2 mais 1, 3. 3 ohm. Ótimo. Então, agora eu vou me achar a tensão em curto-circuito. Utilizar a lei de Ohm. V igual a RI. Vezes a corrente em curto-circuito. Ótimo. Então, minha resistência, minha tensão aqui é 6. Minha resistência é 3. E minha corrente em curto igual a 2. Então, minha corrente em curto vai ser de 2 amperes. Então, como que vai ficar aqui? O meu circuito em TVNAN vai ter essa cara. Aqui vai ser 6, 6 volts. Minha resistência, 3.
E aqui, minha corrente em 2 amperes. Certo? Beleza. Daqui a pouco eu tento fazer mais um, tá? Agora um circuito maior para a gente trabalhar com um teorema de Thevenin. Tá ok?